Parte 3. Agora a gente vai fazer uma um pouquinho mais longa, que a última foi meio curta. E já solta aí, sem muita enrolação. Dá. Em caso de um carro com ITB, eu devo interligar os vácuos do cilindro ou não? Sim. A gente interliga os vácuos do cilindro principalmente por freio, se tu usa hidrovácuo, e também para injeção. Para injeção saber mais ou menos o mapa que tá, porque normalmente a gente trabalha com correção. Independente da injeção, a gente trabalha com correção pelo MAP, né? Normalmente o mapa principal é feito por TPS e a gente tem uma correção por MAP, ou seja, 10% de TPS com pouco MAP, ela vai tirar um pouco de combustível. Agora, se a gente tiver 10% de TPS com o MAP muito próximo de zero, ou seja, tipo subir numa ladeira com 10% de TPS, com o pezinho encostado, aí tu precisa de mais combustível. Então sim, sempre interliga, mesmo que tu não tenha o freio com hidrovácuo, tu vai interligar. Bloco bem baixo e cabeçote também. Ainda consigo turbina sem forjar ou teria que trocar o bloco? Depende. Porque na verdade o que manda é a taxa de compressão. Então, depende do que é o muito baixo. Tem receitas aí que tu monta, tu tem que baixar o bloco, tem que baixar o cabeçote para tu ter taxa para daí tu conseguir andar. Não depende muito. Então, na verdade, o que importa para ti é a taxa de compressão e não o quanto o bloco tá baixo ou quanto o cabeçote tá baixo. Isso é uma coisa que eu, enquanto trabalhava em acerto, só acerto, eu sofria muito. Perguntava qual é que é a taxa de compressão para o preparador. O cara dizia, eu baixei 0,5 cabeçote. E eu falava... O cabeçote pode ter sido recuperado. Tem dado lá. 7 centímetros de solda em cima e Então, baixar 5 tipo, a milímetros. gente tem que saber a taxa de compressão. Daí, nesse teu caso, eu não vou conseguir te ajudar, porque realmente eu precisava saber da taxa de compressão. Mas chama no Chama no Instagram privado, ali, no deixa WhatsApp. no comentário, Chama aí que- enfim, a gente te ajuda. desenvolve. Próxima. Fala mais do Fiesta 2.0. Isso vai ficar legal. A gente vai fazer um Fiesta do Rodrigo, do Rodriguei, que vai ser um Fiesta europeu, aquele primeiro Fiestinha, meio quadradinho, Mais bonitinho. com o motor de Mondeo 2.0, motor Zetec, Com caixinha 1.0, né? com a caixa 1.0, e ele ainda vai colocar, ele estava falando hoje, uns 50, 60 cavalos de litro. Então, assim, vai ser um carro bem simples, mas bem montado. Que Como é a foi cara o do Corsa que a gente Rodrigo. montou, né? Como foi o Corsa, Agora há pouco Ele vai tempo. usar a injeção programada também. O motor 2.0 do Mondeo, a gente tem mais ou menos a receita, porque eu tive um Fiesta Tristonho com motor 1.8. E, cara, é mais ou menos isso aí. Eu não vou falar muito também, porque o Rodrigo tá guardando algumas coisas. Então, só tô falando que ele também largou lá no Instagram dele. Tá? Eu acho que é Garagem do Vô. Segue ele lá também. Garagem, underline. Não, garagem ponto do ponto vô. A gente coloca aqui no... Coloca Na aqui, tela. segue Tá ele. escrito aqui. Ou pode ser aqui, ou aqui. Coitado do editor. Ainda bem que quem edita é tu. Segue. Vamos lá. AP 1009 caseiro turbo. Precisa tirar os 3mm do bloco por conta do pistão mais baixo? Depende se tu vai usar pistão original ou não. Porque a FP ela tem pistão pronto para fazer 1009, que ele já tem o domo ali para Compensação, na verdade ele compensa a ele altura. compensa a altura, né? Ele Pra já dar tem taxa. ele tem a mudança de altura do pino já, então. Porque na verdade, se tu usar o pistão original, tu baixa ali para tu poder ter a taxa de compressão, que é basicamente o que a gente tinha falado antes também. E aí às vezes eu acho que não sei se não tem que mudar não tem que mudar a correia dentada. Ah, verdade. Enfim, Eita, sincronia. Quero deixar o Civic com pipoco parecendo uma AK. Como fazer? É Honda, né? Dá pra fazer que nem na CG, tu dá no corte, fica dando a chave. Tá. Cadê? Não, papai. Não, foi boa? cara, se eu não me engano, o pessoal, se tu quer só que dê tiro, meu, acho que o Nilson faz. Se tu não conhece o Nilson, eu mando o contato dele pra ti, me chama aí no meu telefone, lá na DM, lá no Instagram, que eu passo o contato do Nilson, acho que é ele que faz, ou se não, o Arthur do Acorde também pode fazer. Eles colocam o Chrome com o mapa original do teu carro, só quando chega no corte de giro, ele tem uma função lá de anti-lag que, cara, dá uns pipocos sinistro, que nem naquele Honda do VTI, o BT6. Esse, muito cara, tri. era umas Cara do labaredas céu. desse tamanho e todo mundo ficava surdo. Era um horror. E é basicamente uma função do que o pessoal consegue colocar com Chrome, HTS, Rondata, que teve em outra pergunta aí, eu expliquei melhor. Acho que foi no outro vídeo. Enfim. Manda a bala para a próxima pergunta. Até quanto de taxa de compressão é viável rodar na gasolina? Isso na verdade, o pessoal faz pouco turbo na gasolina, é bem pouco
falado. Isso depende muito se tu vai usar pistão forjado, não vai usar, que motor é, como é que funciona. Enfim, eu sempre considero que, tipo, no tempo antigamente, Uno Turbo, Maré Turbo, Tempra Turbo, foi os primeiros carros turbo aí que a gente teve de linha, eles usavam... tá tremendo a mesa aí. Vai ter que me dar um chimarrãozinho depois. Vai ter que me dar quer dizer, esquece. Continuando, os carros antigamente aí tinha 7.8 para 1, 8.5 para 1, 9 para 1, daí no Audi A3 Turbo já passa para um pouco mais, é um pouco mais de 9, não lembro quanto é. Mas no geral depende muito do teu projeto. O importante quando tu tem um carro turbo na gasolina é tu não ter muita taxa de compressão, nunca passar de 10 para 1. Eu sempre considero menos de 9 para 1 bacana, se tu vai usar pistão original. E sempre ter o uso do intercooler. Isso eu ia dizer, que os carros originais, se for ver, o Uno, Turbo, A3, esses aí, os carros que normalmente vêm em turbo de fábrica tem um intercooler. Mas é pequenininho, mas tem. Então, sempre tem. Intercooler. Isso vale para carros com injeção indireta, né? Injeção direta mudou bastante esse tipo de coisa, mas injeção direta, no geral, a gente não trabalha aí na preparação, né? São carros que já nasceram com injeção direta e é feito remap e tal, é diferente. É parte para outro tipo de preparação. Então quando a gente está falando de um carro que vai ser feito turbo, é mais ou menos essas regras aí que eu passei. Próximo. Qual seria o projeto mais louco para nós fazer hoje? Nossa. A gente tinha falado esses dias no outro vídeo da Caravan com o Fivetech. Mas daí já deu uma ideia mais louca aí. Eu tava com um cliente aqui falando que se ele conseguisse um motor N54 de BMW, um E, que é injeção direta, nós ia fazer uma loucura. A gente ia loucura, fazer injeção indireta e nós ia botar numa Caravan também. Porque ferro não se governa. Começa aí. Se ferro não se governa, imagina o resto. Então, enfim, cara, dá pra fazer muita coisa. Fala vocês aí, sai do celular aí, fala aí, Kevin. O que tu faria de projeto mais louco do planeta? Uma Titan com motor de CRF 450. Já começou ruim já. O que tu faria? Legal. Um cadete turbo, né? Com a pressurização gromada. Isso aí a gente já fez, então. E o Mangolão faria ideia, né? Ele tem uma ideia tunada, já começou bem. Começou bem mal. Towner 2JZ. É muita. Tu não viu o videozinho? Tem um vídeo que tá rolando aí, é um Audi A4, tem eu uma acho. pergunta, vai aparecer Uma a pergunta. Townerzinha. O Pablo não me perguntou o que achava de uma Towner com motor CHT turbo. Eu acho triste, Esse só que é é o o tipo dos seguinte, clientes, cara. é o seguinte, tem que pegar a Towner, que vem fazer um hot círculo. dog aqui na... Como é que é o nome aqui da Que tem uma rua? Towner turbo? Ele tem 3 Towner ali que ele vende cachorro quente. Vou fazer É que uma tem que ter três pra oferta fazer numa uma dessas. funcionar, né? Mas, daí a gente faz aquele círculo em volta pra dar RL e sair girando. Daí eu vou ter que ir pro Ó, Paraguai preconceito. lá, Faça. fazer lá daí. E tu... Uma Comet Turbo. Essa aí a gente já falou de fazer também. Isso aí a gente já... Quem sabe um dia a gente começa a mexer mais em moto. Então, aí. assim, ó. Já tem a minha carniça aí com injeção programável. Então, assim, É de mal a pior. é de mal a pior. Vamos pra próxima que é melhor. AP 1.6 carburado. Primeiro kit padaria. Recomenda mono ou pulsativo? Isso aí eu falei bastante com ele no privado, que na verdade a ideia do coletor pulsativo é que ele ajuda a pegada do turbo ser um pouco mais cedo. Só que o que eu defendo? Que isso vai te ajudar depois que tu já tiver uma ideia do que tu tem no teu projeto, né? Então, cara, primeiro turbo, a gente estava falando no privado, eu acho que o mais tri é uma 4248, uma turbininha pequena, que ela vai dar aquela pegada, aquela emoção. E o coletor, meu irmão, pode ser mono, pode ser pulsativo. A turbina sendo pequena vai ter uma pegada sinistra e vai parecer que é o fim do mundo, vai fumaça nos pneus, as velhas pulando para cima da calçada e, sabe? Então, tipo, o primeiro turbinho aí, primeira coisa que o cara vai pensar é no tamanho da turbina. Depois tu pensa no coletor mono pulsativo. E no primeiro turbo, é o que a gente indica. Turbina pequena, não faz muito get-get, que a gente falou lá no primeiro vídeo lá. Não inventa muita moda, faz o basicão e curte o carro, aproveita, que depois tu pode ir subindo, e uma hora tá com gol aí que dá mais medo que... Bem que já dá medo de começo, né? Uma 42, 48 já é o fim do mundo, imagina um turbinão. Mas isso aí, tem jeito. Tá. Próxima pergunta. Como tirar um pouco da ressonância do escape? Já uso intermediário original e final de inox. Cara, se tu já tem um intermediário, eu diria que talvez o intermediário esteja pequeno ou alguma coisa do tipo, ou o final seja muito pequeno, teria que ver quais abafadores tu usa.
Eu acho que isso depende muito, cara. Eu vou te dizer que daqui a pouco, pra mim, o teu abafador intermediário tá pequeno. Daqui a pouco o teu intermediário, se for aqueles que é só um... Como é que é o nome Pequeno dele? ou oco, né? Também. Pode ser. Tem gente que acha que é intermediário, mas não é. Aqueles que é só uma... Que é tipo Um de chevette. bujãozinho. É os JK. JK? JK. Acho que Ah, é não tipo os sei, JK. mas acho que daqui a pouco o intermediário do teu carro tá muito pequeno. É. Ou ele tá com Caninho muito... o cano muito pequeno. O cano Cano muito pequeno também faz o carro ficar com um som muito estridente. E outra coisa é o coletor. O meu carro é um exemplo. Eu usava o coletor original e daí ia pro intermediário original e tinha só uma ponteirinha bem pequenininha lá atrás. E o roncar muito rasgado. No caso, não era tanta... Tinha ressonância, mas era muito rasgado. Quando eu botei um 4 em 1, melhorou muito o ronco. Vai pra próxima. O que tu acha de um Chevette C20 XE? Primeiro fazer um aspirado bem feito e depois turbinar. Cara, eu acho que a primeira coisa é a adaptação bem feita, tá? Diferente do projeto que for fazer, se for Chevette, for Gol, for isso, se quiser botar um motor de um Tesla num Gol, adaptar bem. Porque o que muito acontece é o pessoal não fazer uma adaptação boa e gerar problemas futuros, tá? Que nem no Chevette com o C20Z. Eu acho que seria bacana tu botar, por exemplo, uma caixa de ômega, já adaptar uma caixa de ômega, pra daí botar o C20Z, pra daí tu partir pro resto, fazer bem feito, que eu acho que é o começo. Eu acho que flange no geral é um negócio que gosta de incomodar, então quando dá eu tento evitar flange. E se tiver que usar flange, tento usar uma bem feita. Mas eu acho que o principal aí que ele tá perguntando que eu tenho a acrescentar é que não existe aspirado bem feito e depois fazer turbo. Aspirado bem feito envolve taxa de compressão, envolve peças móveis aliviadas, envolve muita coisa que anda em contrapartida do turbo. Quando tu vai comprar um pistão forjado, tu vai comprar um pistão ultralight, não é o mesmo pistão que tu vai usar para turbo. Então, se tu vai fazer um aspirado bem feito, tu vai fazer um aspirado bem feito. Se tu vai fazer o carro turbo, tu vai fazer um carro C20Z original ou com alguma preparação, pode até preparar daqui a pouco cabeçote, comando, e tal. mas vai ser tudo já pensando para ser turbo. Então, decide, porque um Chevette C20XZ aspirado é top, é a fuder pra caralho. Um Chevette C20XZ original é top pra caralho também. E um Chevette C20XZ turbo é muito mais a fuder. Entendeu? Então não tem como ficar ruim essa receita. Só tu tem que entender que não tem como fazer um aspirado bem feito para depois fazer turbo. Só se tu abrir de novo o motor e mudar algumas coisas dentro do motor, né? Então teria que ver essa parte aí que ficou um pouco incoerente só. Próximo. AP 1.9 com pistão de 2.0, 30.50 mm e comando 288. Fica ruim pela taxa mais baixa? A gente explicou ali em outro vídeo, ou no início do vídeo. Na verdade, o ideal é a gente baixar um pouco o bloco para acertar a taxa, né? Mas que nem a gente falou antes também. Cara, tem pistão forjado FP pronto para esse cara aí. Então tem que ver. Eu acho que, e como a gente explicou no vídeo também, depende de muitas coisas, né? Para que é o carro, enfim. Eu acho que, cara, baixando o topo do bloco para acertar essa taxa aí, vai embora, que é o que muitos fizeram. Só que depois forjado aí tem que depois ver, forjado tem que usar o e pistão tal, 2.0, né? Mas é só analisar isso. bem, mas é isso aí. Próximo. Fusca 1700 com dupla Solex 40. Vem bem com turbão? Cara, normalmente a dupla carburação no turbo acaba atrapalhando um pouco. Não digo que não fica bom, mas se torna mais caro, vai dar mais trabalho, o acerto complica bastante. Então, de repente, O carburador velho, um vai vazar e o outro não vai estar vazando, um vai equalizar, o outro não. O carburador é uma peça antiga já que, cara, é muita variável. Então, os turbos carburados que eu vi até hoje, com um carburador só, felicidade. 2 carburador, tristeza e desalegria. Ou já parte logo pro injetado. E mais sucesso. Tem aquele cliente nosso, tem um Fusca muito bacana, aliás. É uma TBI grande Uma só TBI no meio. grande no meio, turbo, Mas aí já o carro é um horror. Mas Mas agitado. Queria subir a potência do meu A3 de 180 CV para uns 250 CV. O que dá para fazer? 250 CV daqui a pouco não chegaria com o remap, mas eu acho que com o remap ali tu já vai estar andando com um carro com 220, 230, 240 cavalos e depende um pouco do que tu quer. E tu já vai ter um gasto muito grande, que é o ideal é intake, filtro e o downpipe, né, a gente remover o catalisador e o remap. E depois de tudo isso, provavelmente tu vai chegar numa cavalaria legal, só que a embreagem não vai aguentar.
Então tu já vai ter que fazer a embreagem. Então acho que um passo de cada vez aí, antes dos 250 cavalos, tu já vai ter um carro divertido. Só o remap já deixa o carro bem mais divertido, já deixa ele bem mais esperto. E sei lá, cara, eu acho que nisso aí já é bem divertido. Depois tu vai começar a aumentar a turbina, daí tem que mexer em bico, bomba, e aí a coisa começa... maior. O intercooler maior, e aí a coisa começa a ir embora. Lá no Instagram a gente fez um upgrade de intercooler, não sei onde é que fica. Bota aí a publicação. A gente fez um upgrade de intercooler usando a pressurização original do A3, né? Só a partir da original a gente fez o upgrade de intercooler, ficou bem tri. Dá uma olhada lá daí. E a gente não faz só isso, né? Escapamento, teve a pergunta do escapamento antes, a gente acabou não pegando. É a próxima? Então É a já próxima? emenda a pergunta Então aí, emenda então vai aí. ficar bom. Tá, fazer o escape do Astra 140 CV, 4x1 downpipe, saída de 3,5. Fariam nesse modelo? Dá pra fazer escape, a gente faz escape aqui de inox, tá? Normalmente escape de aço carbono a gente acaba não fazendo aqui, porque é um pouco inviável, né? Enfim, a gente faz escape de inox sim, que precisar fazer, pressurização, adaptação de intercooler. Fazer um abafador. Abafador, também, a gente do faz zero. abafador do zero, conforme teu carro. A gente Se olha o for do- espaço que tem. Se for da vontade do cliente, né? A gente tem, enfim, tem muita coisa a fazer e sim, a gente faria. Se precisar, chama nós que... Eu acho que ali no Astra, como eu falei com ele no privado também, eu acho que no Astra ali, fazer um intake, filtro e escape, o Astra já fica bacana e depois o cara vai dando sequência aí no projeto. A Astra é um carro bacana, não adianta. E cara, não só escape, né? Só para acrescentar, a gente não faz só escapamento, a gente faz pressurização, tudo que tu tiver que trabalhar de solda em inox ou alumínio, a gente faz. Inclusive soldas rápidas, preciso só botar essa rosca nesse terminal aqui, a gente faz, né? A gente fez a tampa de válvula ali, então tudo que tiver a ver com solda, a gente faz aqui. A gente tem equipamento para isso. Próximo. Até 200 CV no etanol, que bico recomenda e quantas libras por hora? Normalmente até uns 200 cavalos, depende muito do carro, da preparação, enfim. Até 200 cavalos às vezes tu consegue alimentar com os bicos Bosch Green, os 42 libra-hora, são uma opção boa e barata. Às vezes tu tem que trabalhar com uma pressão de combustível maior, pelo fato de que já está chegando um pouco no limite deles. Mas no geral tu ainda consegue alimentar com eles, senão tu já vai partir para os Bosch 65 ou para os Deco 80. Ou duas bancadas daí, né? Ou fazer duas bancadas, enfim, depende bastante. Do projeto. Eu já alimentei carros com mais de 220 cavalos com os bicos Bosch Green, mas usando uma pressão inicial de 4 bar. Então, às vezes tu vai ter que jogar um pouquinho na pressão de combustível, porque quanto mais pressão tu dá, mais vazão os bicos têm, né? Mas até um certo limite, assim, né? Se tu chegar em 5 bar, 5.5, 6 bar, o bico já não tá mais funcionando tão bem, porque chega num limite. Mais de 3 para 4 para 5, tu tem um ganho ali de vazão nos bicos. Então, às vezes, a gente aumenta a pressão inicial para o bico conseguir suprir o que a gente quer. Próxima pergunta. Quais os primeiros passos para preparar um Astra GL 1.8 para instalação de kit turbo? O turbo? Teu turbo. Não, brincadeira. A primeira coisa que eu acho que é o bacana é tu botar uma injeção, tá? Começa sempre por isso. Na verdade, a gente falou, nos outros vídeos a gente falou, a primeira coisa é tu ter um carro revisado. Porque o Astra, eu considero o Astra um carro muito bom para tu fazer um projeto, tá? Porque o carro tem uma estrutura bacana, é um carro que dificilmente dá problema de lataria, assim, de apodrecer, estragar uma longarina, alguma coisa assim. Ele já é um carro que tem um freio bacana, original, uma suspensão bacana. Então, se tu partir disso, tu economiza nisso e tu consegue fazer outras coisas no carro. Quando tu parte de um carro, tu tem que fazer muita coisa de suspensão, muita coisa de freio, tu já tem um gasto muito grande ali e daí já complica. A única coisa começaria que na talvez... injeção, né? A injeção, mas a única coisa que talvez, assim, se o motor já não tá nos seus melhores dias, abrir e revisar o motor, normalmente sempre indico fazer isso com o preparador e não com a mecânica comum, porque a mecânica comum ela vai fazer tudo pensando no carro original, pensar no carro entrar ali e sair dali não dá problema. Mas não pensando, por exemplo, quando a gente abre, a gente prioriza muito manter os pistões originais, porque são os pistões aqui que aguentam muita pancada. Folgas, a gente não usa folga tão apertada, porque isso também, com o calor e com a dilatação no metal, ele pode vir a girar uma bronzina, alguma coisa assim. Então, quando tu está trabalhando com o carro preparado, tem que ter algumas coisinhas, algumas sacadinhas diferentes, um gap de anel diferente, uma folga diferente.
Então, revisar o motor talvez seja um bom passo, mas aí depende do que tu tens, né? Se tu tiver um carro bom aí, tu não precisa revisar o motor, pode partir para injeção e depois botar o kit turbo. Claro, o cara sempre vai tentar trabalhar numa zona ali onde ele acha que não tem tanto perigo, né? Não vai botar tanta pressão e tal. Fazer um álcool, vai botar um álcool com intercooler, né? Bastante coisa que dá pra fazer, mas é um baita Acho que o carro. começo é isso aí, ou revisar o motor, ou a injeção, ou os dois, antes de turbinar. Próximo. Swap para um Celta. A ideia é 2.0, 8 válvulas, 140 do Astra. Bom ou tem melhor? É um motor muito bom, tá? É um motor, os 2.0, 8 válvulas de Astra, se tu pegar os últimos ali, os Astra acho que 2011, os últimos, né? Cabeçote roletado e tal. Os Flex, né? É um motor muito bacana, tá? Tão bacana quanto, né? Um 2.016 também é uma outra opção. Aí já entra também a questão, o que é teu passo pro futuro, né? Tu vai ficar só no 8, porque o 8, querendo ou não, a manutenção do 8 é relativamente bem mais barata. Só que se tua ideia for, por exemplo, eu quero montar e depois eu quero turbinar, o Flex já te dá um empecilho um pouquinho maior pelas peças móveis, o motor ser mais novo, as peças móveis serem mais leves, sendo mais leve, mais fraca, então tu já te complica um pouco nisso. Então tu tem que pensar, eu só quero até aqui. Não, se tu quer só até aqui, puta motor bom, o carro já vai ser muito esperto, daí bota injeção. Também. Pode usar uma injeção programável ou até pode usar a injeção original do Astra, 2.08 válvulas. No 16 válvulas eu já não acho tão trio usar a injeção original, porque ela já é um pouco mais problemática, né? E o Scott já tá mais cansado normalmente, é complicado. Mas aí depende um pouco do que tu quer. Eu acho que no geral o 2.0 8 válvulas pode nem ser o Flex, mas qualquer 2.0 8 válvulas que tu usar é o melhor custo-benefício. É um motor que dificilmente vai te dar problema e a manutenção é barata. E é mais barato de comprar que um 16. Eu só não iria pra cima de 2.0, tipo 2.2, 2.4, porque são carros que tem muito torque de baixo. E aí já não fica tão legal, porque o carro é leve, tu não precisa de tanto torque embaixo. Um 2.0 8 válvulas já tem muito torque embaixo. Sim, o 2.016, a gente já falou mais de uma vez no vídeo, mas ele é um exemplo. O carro, se tu grudar o pé, tipo, tá andando de boa, grudar o pé na lata, de primeira, segunda, já distraciona com o câmbio de 1.0, então tem muito torque. Se tu partir com o motor com torque demais, já vai ter que partir com um câmbio maior, de repente. O câmbio 1.6. Começa a não ficar tão legal já. Começa a entrar outras coisas, né? Vamos pra próxima? Fechou? Então acabou. Finalizou mais um vídeo? Fechou. Top. Dá mais um Vou par ali tomar um pro suco pai. de uva agora. Pera aí. Se inscreve no canal e balança o sininho dele. Bem,